Bom, meus caros, boa noite para todos e para todas. Boa noite, Calixto. Boa noite, professor. Boa noite. Então, estamos aqui para continuarmos com as nossas reflexões, inseridos numa época de penumbra, numa época do medievo eletrônico, ou seja, uma idade média em plena época de avanços tecnológicos. Cá estamos, com predominância da ignorância sobre as suas mais variadas formas. E dentro desse contexto, temos que refletir sobre o direito penal. E é uma reflexão difícil na medida em que esse direito penal é ditado pelas próprias pessoas que comandam essas trevas. Portanto, a tarefa é árdua, mas isso não nos fará desistir dela. Hoje nós vamos prosseguir e nós vamos conversar seguindo a proposta da importância dos artigos e que nos interessam estudar. Nós vamos discutir sobre o artigo 171 do Código Penal. O artigo 171 fala do crime de estelionato. Vamos fazer algumas reflexões sobre eles e eu queria fazer uma breve introdução. Deixe-me ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Pessoal, estão vendo aí na tela? Sim. Sim. Esse pequeno animal aqui é da família do camaleão, ele é o Stelios vulgata. E por conta desse animalzinho aqui, que se disfarça de acordo com as circunstâncias, é que nós temos o crime de estelionato. Então, estelionato é, antes de tudo, um crime perpetrado por um farsante, uma pessoa hábil a produzir um artifício e fazer a sua vítima. Pois bem, esse é o crime que nós vamos estudar, o estelionato. E vou começar dando exemplo de um estelionato clássico e que remonta a muito tempo atrás e que gerou grandes consequências. Eu estou me referindo a esse estelionato aqui. Aqui nós temos Rebeca. Este aqui é Isaac, filho de Abraão, aquele que foi poupado da facada por um anjo. Rebeca e Isaac tiveram 2 filhos gêmeos, Jacó e Esaú. Isaac, muito velho,
foi dar a bênção, que funcionava como uma herança. Rebeca tinha preferência por Jacó. E quando Esaú lá não se encontrava, porque o próprio Isaac o havia pedido para caçar uma boa comida para ele, porque na volta ele daria a bênção a ele, Rebeca escutou, pediu a Jacó para pegar um animal que já estava lá, fez o animal, e como Isaac pouco enxergava, reconheceu o filho, que era mais peludo. Então, Rebeca colocou nele pelo de cabrito. E Isaac foi enganado. Foi enganado e deu a bênção a Jacó. Isso foi um estelionato. Houve a criação de um ardil, onde essa pessoa foi enganada. E aqui tem duas questões que eu gostaria de discutir com vocês, dentro do estelionato. A primeira que eu quero discutir com vocês está no artigo 181 do Código Penal. Vamos lá, por favor. Eu abri aqui, deixa eu abrir para vocês que, caso queiram, nós podemos acompanhar juntos aqui. Vejam que no artigo 181 fala que é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título, ou seja, contra o patrimônio, do cônjuge na constância da sociedade conjugal, e em prejuízo do ascendente ou descendente. Portanto, meus caros, em tese, não haveria pena para Rebeca e Jacó, por causa desse artigo 181. Todavia, aqui no artigo 183, fala que não se aplica tal circunstância. Vejam aqui. Se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Isaac tinha muito mais do que isso. E, além do que, era um vulnerável. Padecia sobre grave deficiência visual. Então, houve o crime, e esse crime teve a figura da coautoria. É a primeira discussão que eu quero ouvi-los e vou abrir o debate com vocês. E outra questão que eu quero ver com vocês nesse crime e ainda nesse mesmo estelionato, além de não ter o benefício do artigo 181, a pena contra idoso, ela se aplica em dobro. Está aqui, idoso, se aplica em dobro. Qual é a pena desse crime? 1 a 5 anos. Então, um crime de média gravidade. Outra questão que eu quero discutir com vocês é a questão da representação. É um crime que se procede mediante representação. E aí vem uma questão muito importante, porque representação quer dizer um pedido da vítima junto ao Ministério Público para que ele proceda à ação penal.
a vítima de estelionato não está mais agora diante de um crime de ação pública. É um crime de ação pública condicionada à representação, diferentemente do crime de furto, que é um crime de ação pública. Agora vejam vocês, o estelionato tem uma pena maior, de 1 a 5. O furto tem pena de 1 a 4. E o furto não depende de representação, mas o estelionato depende. Então, eu quero discutir isso com vocês. Feitas essas ponderações iniciais e introdutória da aula. Então, meus caros, alguém quer fazer algum comentário sobre esse crime? Ou posso prosseguir? Que me dizem? Fiz uma breve introdução bem rápida, porque eu quero realmente abrir o debate com vocês. Quem começa? Professor. Pois não. Boa noite. Boa noite. O senhor poderia voltar a explanar sobre o estelionato, onde cabe representação? Eu não consegui entender o que seria essa representação. Sim, perfeitamente. Repito. Os crimes, via de regra, no nosso ordenamento, estão dentro do princípio do acusatório. Princípio acusatório quer dizer o crime acontece, ele é apurado, alguém pega essa apuração e faz uma acusação contra o autor, pedindo que esse autor seja punido. Então, o princípio do acusatório, ele envolve uma apuração, alguém se aproveita dessa apuração, ou seja, vai dar a ela um encaminhamento, pedindo que aquele autor seja punido. Isso que é o princípio do acusatório, que começa com a acusação, daí o nome, um juiz imparcial para julgar, e a defesa que tem que comparecer para exercer o princípio do contraditório. Esse contexto todo chama-se ação penal pública. Dentro do princípio do acusatório, toda ação penal, via de regra, é pública. O crime acontece, ele é apurado, o órgão acusador atua, tira o juiz da inércia, pede a ele providências, o juiz chama o autor para vir se defender. Pronto. Existem crimes que essa acusação não é feita por um órgão público, é a própria vítima. São aqueles que dependem de queixa. Então, tem crimes com um parágrafo falando lá que somente se procede mediante queixa. Quer dizer, você vai ter que contratar um advogado para ele pegar a apuração do crime e exercer a acusação para você. Mas a estrutura é a mesma. Só muda o acusador, que deixa de ser público, que é o Ministério Público, para ser o seu advogado, o que você contratou. Então, são as duas ações, pública e privada. Dentro da ação penal pública, tem um caso de exceção, que é quando a lei exige que a vítima peça essa ação ao acusador. Ou seja, quando existem crimes falando que exige representação, o que a lei está querendo falar é o seguinte: o acusador público só vai agir se você autorizar. Então, no estelionato, a vítima
ela tem que autorizar o acusador público a fazer a acusação. Então, uma ação pública condicionada. Todas as ações públicas condicionadas têm representação. Então, veja bem, quando nós encontrarmos na lei a palavra somente se procede mediante representação, quer dizer, a vítima vai ter que ir lá no acusador e autorizá-lo a fazer a acusação. É uma posição até bastante cômoda, não é? A vítima pensa. Quando encontramos na lei somente se procede mediante queixa, a vítima não vai lá no acusador público e autoriza. Não, já haverá um problema maior para a vítima. Ela vai ter que contratar um acusador particular, privado, um advogado. Vai ter custo para ela. É a posição mais chata do processo penal. Um crime que se procede mediante queixa. Lá vai a vítima ter que contratar um advogado para fazer a acusação. Crimes contra a honra, por exemplo. E nos crimes que dependem de representação, é a posição mais cômoda, é a melhor posição para a vítima, que a acusação está lá esperando que ele se manifeste. Ficou claro? Ficou sim, professor. Obrigada. Então, o que eu quero dizer, meus caros, já nessa abertura do debate desse crime, é que o estelionato, que exige uma figura, um autor, com um nível de culpabilidade um pouco acima de quem furta, porque furtar é ir lá e se apoderar de forma furtiva, sorrateira. Mas o estelionatário não. O estelionatário ele usa de um ardil ou de um artifício e faz com que a vítima entregue a ele. A vítima cai numa cilada. Então, ele tem uma culpabilidade maior, ele tem um nível de reprovabilidade maior. O estelionatário ele é mais reprovável, ou deveria ser, mais reprovável socialmente do que aquele que furta. No entanto, o legislador, naquelas incongruências que a gente não consegue entender. O furto, ação penal pública, incondicionada, normal. Furto apurado. Estelionato, depende de representação da vítima. Daí, meus caros, incito vocês a refletirem sobre o seguinte: dentro do princípio da proporcionalidade, que é uma das regras do direito, não é à toa que a tal da balança está lá, dentro do princípio da proporcionalidade, a representação deveria ser aplicada também em relação ao furto. Não se trata do legislador construir uma nova lei, de forma alguma. Se trata do legislador obedecer ao direito e aos seus princípios. Isso chama-se também, como alguns teóricos gostam de falar, analogia in bonam partem. Analogia na parte boa. Tudo que é bom num crime, deve ser aplicado em um crime parecido. Analogia in bonam partem. Então, se esse crime do estelionato tem uma pena de 1 a 5, exige representação, o furto também deveria ser. E todos os demais crimes contra o patrimônio com pena nesse patamar, sem violência, por exemplo, receptação, também deveriam exigir representação.
Então, é um exercício praticamente hermenêutico naquilo que nos permite fazer o direito penal. Daí, meus caros, vejam bem, se vocês são juízes, e o advogado de defesa argumenta isso, e você recebe e aplica isso, pode ser até que a acusação recorra, mas, na realidade, vocês estão fazendo ali uma pequena história. Aí aquela tua decisão já vai ser consultada por outro já pode concordar ou não, e assim vai. Então, se vocês forem juízes e quando forem advogados, não tenham receio de exercer a aplicação dos princípios do direito. Não tem nada que os impeça de fazê-lo. Lembrando, porque isso pode causar alguma estranheza aqui embaixo, na patuleia, onde ninguém gosta de fazer essas coisas. Patuleia tem que tomar tapa na orelha, pisão no pescoço. Tá certo? Mas a elite usa isso o tempo todo. O tempo todo. Tudo que é princípio do direito transita na órbita penal em favor a ela com uma naturalidade assim absurda. Vocês estão acompanhando aí a gangue que está no poder. Vira e mexe, tem processos arquivados, né? Investigações paralisadas, suspensas, inquéritos trancados. Por quê? Princípios do direito que ofendem, blá, 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 blá. E que operam em favor dessa elite. Então, vocês devem fazer com que esses princípios também sejam aplicados aqui embaixo. E daí eu argumento que direito penal é para pobre. Não é. Muito pelo contrário, o direito penal no Brasil é para rico. O rico é que é agraciado com esse direito penal vasto em princípios, em proteções, em garantismos. A patuleia toma porrada mesmo. Não tem direito penal para patuleia, coisíssima nenhuma, não. Ok? É uma reflexão. A palavra está aberta. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Podemos prosseguir? Professor, eu estou com dificuldade de ouvi-lo. Não sei se isso é um fenômeno que você deva atribuir a mim, não é? Eu não sei, eu estou ouvindo você perfeitamente. Sei. Ô, Calixto. Pois não. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Só queria perguntar quando vai ser a festa. Quê? Quando vai ser a festa, né? Foi seu aniversário e tal. A gente tá sabendo aí. Festa? Ué. O telefone sem chão. Que hora? Esperar a pandemia acabar. Então tá, parabéns para você, tudo de bom, paz, saúde, felicidade. Obrigado, ok? Obrigado. Né? Muito obrigado mesmo, de coração. Então, Ô, Lilian. Ô, Lilian. Aí, 200 pontos na prova agora. Oi? 200 pontos na prova agora. Prova? Aí, 200 pontos na prova agora. Seguramente, tranquilo, pode cobrar, ué. Pode colocar lá nas observações inaugurais. Ô, Lilian. Lilian, tá me ouvindo? Lilian. Lilian, tá dando para me ouvir? Alguém comunica a Lilian, se ela tiver com dificuldade, para sair e entrar novamente. E lembrando que a aula está sendo gravada.
ok? A aula vai lá para o crepúsculo, depois vocês podem conferi-la normalmente. Então, pede a Lilian, se ela tiver com dificuldade de me ouvir, para entrar e sair novamente. Bom, em relação a esse caráter da exigência de representação no estelionato, alguém quer falar mais alguma coisa? Ninguém? Bom, não se esqueça, pois não. No caso do estelionato, se a vítima não quiser dar andamento no processo, isso é possível? Sim, falar, deixa para lá, enfim. Veja bem, a ação é pública, condicionada, ou seja, se a vítima pede, ela faz a representação, até antes do juiz aceitar a acusação, ela pode parar. Depois que o juiz aceita a acusação e chama a defesa para vir se defender, aí você já não pode mais parar. Inclusive para a própria defesa, né? Que depois ela ganha e pode também querer tomar providências contra você. Então, você pode resolver isso até antes do juiz aceitar a denúncia. Certo? Então, você autoriza a apuração. Autoriza. O promotor elabora a acusação. Até esse momento que ele está elaborando a acusação, você ainda pode interferir. Até o momento que ele encaminha para o juiz, você pode interferir. Você, que eu digo, é teu advogado, óbvio. Aí você interfere. Mas se o juiz recebeu a acusação e já mandou chamar a vítima, aí já não tem jeito mais, porque a ação agora, ela vai tomar o procedimento de ação pública incondicionada. Ela tem que seguir até o final. Entendeu? Entendi sim, professor. Obrigada. Bom, prosseguindo, assim como vimos lá no furto, o furto de bagatela, aqui também tem o estelionato de bagatela. Está no parágrafo 1º aqui, que são as mesmas regras. O tal pequeno valor. É aquele pequeno valor que a gente já discutiu no furto, né? Pelo qual o legislador chama o autor de criminoso. Nós já vimos isso. E aqui o legislador insiste. Se o criminoso, ele insiste nessa palavra. Se o criminoso é primário, como que criando uma situação para que alguma coisa seja feita na hora mais oportuna. Nós já conversamos sobre isso lá no furto. Então, de novo, a estratégia se repete aqui. Então, tem estelionato de bagatela. Vejam que no estelionato o verbo é obter. Vejam que existe um segundo elemento que é a intenção, para si ou para outro. Então, tem o dolo de obter, segunda intenção, para si ou para outro. Vocês estão acompanhando aí no código? Querem que eu coloque na tela? Eu estou acompanhando, professor. Não sei o resto do pessoal. Estou acompanhando, Carlos. Pois é. Então, vejam que é obter para si ou para outrem, 2 elementos subjetivos. A maioria dos crimes contra o patrimônio tem 2 elementos subjetivos, o dolo e essa intenção, que é para si. Não é? O que faz todo sentido, porque é o patrimônio que está com outro e eu vou trazê-lo para mim. No estelionato, vejam que
o objeto material, deixa eu colocar na tela aqui. Veja que no estelionato, o objeto material não é coisa móvel. Por isso que o verbo não é subtrair. Verbo subtrair está ligado a coisas móveis. Aqui, o verbo obter fala em vantagem ilícita. Por isso que no estelionato é possível se adquirir de alguém o seu imóvel ou qualquer outra vantagem ilícita. Não tem que ser coisa móvel. Qualquer vantagem. Obter para si ou para outra vantagem em prejuízo alheio, induzindo a pessoa em erro, que é a tal estratégia que eu falei. Esse erro, o artigo 171 se explica pelo princípio da taxatividade, que seria artifício, que é uma estrutura material qualquer, uma construção qualquer, um documento qualquer, e o ardil é a própria perspicácia na fala. Então, o artifício envolve uma materialidade, alguma coisa que o autor vai apresentar, mostrar, usar para enganar a vítima, e o ardil é a capacidade de fala pura e simplesmente. De qualquer forma, como elementos normativos, ao final do artigo, há a generalidade aqui. Qualquer meio fraudulento. Então, qualquer meio fraudulento que faça com que a vítima entregue para o autor ou passe para ele uma vantagem ilícita, caracteriza o estelionato. Estelionato, a vítima entrega. Não vamos confundir esse estelionato com a figura do furto, que tem subtração. Aqui no furto, tem um furto chamado furto mediante fraude. Ok? Normalmente em concurso, é pedido que vocês expliquem qual a diferença desse furto mediante fraude com estelionato. Então, vamos supor que você está chegando na rodoviária ou no aeroporto, está lá com sua bagagem. Alguém te aborda e começa a conversar com você. Enquanto você está distraído, um segundo vem e leva a tua bagagem. Isso é que é furto mediante fraude. A fraude, no furto, é usada apenas para facilitar a subtração. Não se esqueçam disto, por favor. Essa fraude no furto não é para que a vítima entregue o objeto material, é para que a vítima se distraia. E, com base nisto, a subtração é feita com mais eficácia. Então, isso é furto mediante fraude, que não se confunde com estelionato, onde a fraude é para que a vítima te entregue a coisa ou a vantagem ilícita. Não se esqueçam disso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer, fica à vontade.
Professora, a gente sabe que a Constituição Federal, ela assegura a liberdade de crença, enfim, mas assim, algumas situações religiosas é bem nítido a presença do estelionato, por exemplo, né? Semente, que é milagrosa, que não tem comprovação científica, enfim. Todas essas coisas que acontecem, as pessoas são enganadas e são e realmente elas perdem uma quantia do patrimônio, elas são defasadas patrimonialmente com relação a essas coisas milagrosas. E aí eu fico na dúvida, a minha dúvida é porque que isso é tão comum, eu já vi alguns casos de pessoas, de parentes e tal, que recorrem à justiça e ganham, mas por que essas atitudes, assim, essas ações são tão reiteradas nesse meio? Porque, de fato, claramente é estelionato. Quem vai à justiça consegue. Já vi várias pessoas conseguirem, inclusive casa própria e altas quantias de dinheiro, veículo, e, enfim, e continua acontecendo. Bom, minha cara, você antecipou um pouco parte de uma conclusão que eu queria apresentar a vocês, mas já que você antecipou, vamos a ela. De onde você acha que vem boa parte do lobby que introduziu essa exigência de representação no estelionato? Porque essa exigência de representação, ela é de 2019. Não tinha isso. O estelionato era crime de ação pública. A partir de 2019, exige representação. Então, de onde você acha que vem boa parte do lobby para essa exigência? É claro que destas pessoas, porque aqui elas encontram mais um mecanismo de evitar a persecução criminal. Mesmo que parentes tentem, de alguma forma, na via penal, uma providência, quem vai dar a última palavra é a vítima. E se a vítima falar que não vai fazer representação, deu porque quis dar e pronto, acabou, assunto encerrado. Então, não é à toa que esse parágrafo 5º, em 2019, foi introduzido, não. Exatamente em função do alto número dessas práticas. É óbvio, é claro. Daí a família, caso queiram, que deverá tentar nas vias da área civil alguma possibilidade, o que torna essa mesma possibilidade muito mais difícil. Essa é a questão, entendeu? Perfeitamente, professor. Entendi. Outra questão que eu quero discutir com vocês, meus caros, envolve mais uma vez a questão da analogia em bonum partem. Aí nós vamos lá no artigo 181. Vamos lá, por favor. Então, no artigo 181, fala das chamadas imunidades nos crimes contra patrimônio, ou casos de impunidade, ou escusas absolutórias, como queiram, escusas absolutórias,
impunidades, imunidades nos crimes contra o patrimônio. Não há pena, é isento de pena. Quando um crime contra o patrimônio sem violência, então tem furto, estelionato, então crime contra o patrimônio sem violência não vai deixar de existir. De novo, aquela questão do existir. Existe o crime. Claro que existe o furto. Se o marido está dormindo, a mulher disso se aproveita, vai lá na carteira, pega o dinheiro. Ou o contrário, a mulher tem um salão, trabalha igual uma danada para ter dinheiro. E numa distração dela, o marido vai lá, se apodera desse dinheiro e vai gastar. É um crime de furto, é um crime sem violência, e aí vem o artigo 181 e fala, é isento de pena. É isento de pena. Isso aqui abre um debate que é na Constituição. Vejam aqui. Estão vendo aí na tela? Sim. Então, aqui na Constituição, lá no famigerado artigo 5º, fala que todos são iguais perante a lei, blá, 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 garantindo-se, etc., etc. Essa igualdade é garantida no que tange a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, e aqui, vejam aqui, propriedade. A Constituição fala que todos são iguais na sua inviolabilidade de direito à propriedade. Todos são iguais. Então, isso é uma norma constitucional. O direito penal é uma norma infraconstitucional. Infra, está abaixo. E esse artigo fala que, dentro do casamento, as pessoas não são iguais. Dentro do casamento pode haver isenção de pena, ou seja, há um privilégio para as pessoas dentro da família. O que me dizem disso? Alguém quer falar? Alguém quer comentar? Isso normalmente, meus caros, cai em questão aberta de concurso. E quando muito, também no exame oral. O examinador pede para o candidato uma reflexão sobre isso. Não naquilo que caminhe para certo ou errado. Lembre-se disso. O examinador gosta sempre de ver como o candidato fala e como o candidato pensa. Então, nesse contexto, o que me dizem disso? Esse artigo, ele é constitucional ou não? Professor. Pois não. Boa noite. Boa noite. Eu acho, pelo que o senhor colocou a Constituição aí nesses três artigos 5º, esses 3 incisos, esse artigo 181 seria inconstitucional, porque, né, é bem claro na Constituição que todos são iguais perante a lei. Por que aí vem um artigo e isenta a pessoa nessa fase aqui, o cônjuge, descendente? Eu acho que, para mim, seria inconstitucional. Até porque, se algum juiz querer usar a Constituição, né, acima desse artigo, eu acho que, ou o senhor acha que não pode? Eu acredito que possa alegar a Constituição está acima, né? Pois ela esse artigo, o direito penal é infraconstitucional, como o senhor diz. Então, eu acho que esse artigo é inconstitucional. Ok, está aí a opinião sempre valiosa do Gilson,
Mas a palavra continua aberta, quero ouvi-los mais. Quem quer falar? Certo? Professor, eu não concordo com o Gilson, não. Eu acho que é constitucional, até por causa que há uma confusão patrimonial, assim, o patrimônio aqui, ele se confunde quando é ascendente, descendente, de certa forma o patrimônio torna-se só para um grupo, ou para dois indivíduos, numa sociedade conjugal, por exemplo. Então, eu não acredito que seja inconstitucional e também acredito que não seja relevante para o direito penal essa questão. Isso são questões de âmbito familiar e não acredito que seja interessante para o direito penal. É irrelevante, são situações assim, porque o que a gente aprendeu é que o direito penal, ele é a última ratio, né? Ele se aplica quando já não tem mais nada para ser feito. Então, em situações dessas, eu acredito que existem meios de serem resolvidos que não pelo direito penal. Então, é uma situação assim que seria muito, muito pequena para o direito penal. Eu penso assim. Mais uma opinião, um parecer importante da acadêmica, mais uma. Duas opiniões de grande valor. Tem mais alguém querendo falar, fazer uma abordagem, exercer a prática da reflexão? Bom, o que ocorre é que uma coisa eu tenho que deixar claro para vocês, não se esqueçam, e nisto aí o Gilson até se esqueceu. Lembrem-se que nós temos que enxergar o Código Penal com os olhos do advogado de defesa. Esse artigo é bom, protege, o autor protege. Então, pronto. Para nós, advogados de defesa, não é um ponto a ser debatido. Nós, advogados de defesa, debatemos pontos que prejudicam o autor. Por isso que eu levantei a questão da representação. Se a representação beneficia, eu tenho que estendê-la ao furto. Eu não posso querer acabar com a representação no estelionato. Não, ela beneficia, então vou estendê-la ao furto também. Isso é analogia in bonam partem. Querer acabar com isso aqui e colocar todos iguais perante a lei, nos termos da Constituição, é querer aplicar uma analogia in malam partem. E a questão da igualdade aqui não está prejudicada, porque a questão aqui não é que o patrimônio dessa esposa ou desse marido não estejam protegidos. E nisso a acadêmica foi certeira. Eles estão protegidos. A questão aqui é que não haverá pena. E pena, não se esqueçam, não tem nada a ver com a proteção do patrimônio. Pena é outra coisa. Não adianta nada prender aquele marido ou aquele filho se o patrimônio não tem como ser ressarcido. Então, o que a lei tem que dar para a esposa, ou para o marido, ou para o filho, é mecanismos de ressarcimento daquele patrimônio, que é o que interessa. E não se aquele marido, aquele filho, aquela esposa, se eles vão ser apenados. Ou seja, a discussão de pena aqui dentro, de fato, aí, mais uma vez, falo que a acadêmica foi correta, não tem nada a ver.
tem nada a ver. O patrimônio da família tem outros mecanismos de ser protegido, que não tem nada a ver com aplicar pena nos respectivos autores. Lembrem-se, e aí vai mais um alerta para o Gilson e para os demais colegas. Quase sempre, vocês vão encontrar polêmicas dentro do direito penal, polêmicas em artigos do direito penal que beneficiam os autores. Percebam, todo artigo que traz benefício para o autor, ele está sempre envolvido em polêmica. Não tem nenhuma polêmica em artigos que prejudicam os autores por conta desses devaneios do legislador em face da sua total inaplicabilidade de um sistema de proporção. O legislador vira e mexe, elabora crimes sem nenhum critério que ele possa apresentar, indicando proporção ajustável daquela pena em relação a um crime parecido. Falamos disso na aula passada, sobre o homicídio culposo, detenção de 1 a 3, e um furto de 1 a 4, um estelionato de 1 a 5. Quer dizer, o Código Penal ele está repleto, é um campo minado em prejuízo do autor e os devaneios do legislador. Ninguém faz polêmica. Aí quando vem um ou outro artigo que beneficia, polêmica o tempo todo. E o ponto-chave dessa polêmica, como vocês sabem, é a questão do infanticídio. Está na cara que o artigo beneficia o autor. Polêmica. Não cabe ali porque ele é coautor, ele não é coautor de infanticídio, ele é autor de homicídio. É sempre assim. Então, meus caros, dentro dessa reflexão, o dispositivo, no confronto entre os princípios, ele não prejudica ninguém. Na medida em que as pessoas desta família podem se valer de outros mecanismos. Ok? E só lembrando que, havendo uma subtração com violência, ou se a mulher sofrer violência aqui dentro da família, busca-se a estrutura da Lei Maria da Penha. E aproveitando a pergunta de uma colega que falou de representação, aqui, a palavra de novo. Representação. Nesses casos, a vítima pode pedir providências. Quais? Quando há uma separação, se o casal está separado, a vítima pode pedir providência. Em se tratando de irmãos, cabe também, a vítima pode pedir. Ou de tio ou sobrinho que estejam coabitando ali sob o mesmo teto. E aqui, de novo, a exclusão, que não se aplica esse benefício em crimes de violência, e aqui contra o idoso, que eu falei na própria questão do exemplo que eu falei de Isaac. Alguém quer falar alguma coisa? Quer ponderar? Quer aduzir, trazer algo mais? Podemos? Pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Ficou claro. Há uma questão que eu queria debater com vocês, que é a fraude no cheque. Cheque sem fundo.
que é uma modalidade de estelionato. Mas aqui tem dois crimes. Tem dois crimes. Esse artigo fala de um autor que emite cheque, veja bem, sem provisão de fundos, ou seja, ele sabe que não tem fundos e emite o cheque. Esse é o crime. Não vamos confundir com o crime daquele que falsifica uma assinatura no cheque. Esse crime de falsidade documental está lá na frente, é outro crime, ok? Então, quando existe falsidade no cheque, não é estelionato, é outro crime, é o crime de falsidade material, que está mais para frente. O crime de estelionato que envolve cheque é o indivíduo que emite o cheque dele, sabendo que não tem fundos. Ponto. Apenas isso. E nada mais do que isso. Se esse indivíduo pega cheque de alguém, falsifica, enfim, já é outro crime que é de falsidade documental que está mais adiante. Essa é uma observação. E apenas outra. Vejam o nosso Código Penal. Que é uma modalidade de estelionato também no artigo 176. Que ninguém tem crítica. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Então, alguém quer comentar esse crime, hein? A pergunta que eu faço é: o que esse crime está fazendo aqui? O que isso tem a ver com o direito penal, meus caros, na sua ânsia de proteger o capital? Vejam a pena, se é que isso pode se chamar de pena. Detenção de 15 dias a 2 meses. Então, é um crime de baixo potencial que pode gerar transação penal. Mas vejam, vocês não vão encontrar nenhum movimento para tirar essas coisas do Código Penal. Todo mundo caladinho. Não é? Ou seja, é um fato, é um tipo penal totalmente anacrônico em face daquilo que o direito penal se propõe. O que o direito penal tem a ver com isso? Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Professor. Pois não. Só um minuto, Gilson. Lilian, quer falar alguma coisa? Lilian? Sim, professor, agora eu estou ouvindo. Boa noite. Melhorou? Sim. Mas mesmo que você tenha perdido alguma coisa, lembrando que a aula está gravada, ok? Vai ficar lá no canal, tá bom? Ok. Bom, Gilson, pode falar. Professor, eu acho, ao meu ver, aqui, pelo menos nesse primeiro aqui, tomar refeição em um restaurante. Eu acho que é muito relativo. Eu vou me concluir na ideia que o senhor sempre diz aí. Só serve para patuleia, porque geralmente se a pessoa fizer isso, vai ser um pobre que, né, que não está sem dinheiro. Ele geralmente, talvez a pessoa
ele vá no estabelecimento, a pessoa se negue, ele vai procurar outro estabelecimento, a pessoa se negue, e vem, como diz o senhor, o direito penal, né? Apesar que também, somente mediante representação, mas eu acho que esse crime é muito esdrúxulo, desculpe a palavra, para estar aqui no direito penal, né, professor? Está. E lembrando que essa conduta está aí dentro do Código desde a época do Código do Império. Viu? Isso é para pegar escravo, escravo liberto. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou podemos prosseguir? Professor, eu acho que independente aqui nesse caso, já a pessoa sabendo que não tem condições de pagar, isso acontece muito no dia a dia, independente se a pessoa tem poder aquisitivo ou não. Eu já vi em restaurantes pessoas que tinham condições de pagar e, infelizmente, saindo sem pagar. Assim como, às vezes, na padaria tem aquela máquina que assa frango e tal, e isso aconteceu na vida real comigo. Essa pessoa, ela saiu de um carro que não é um carro popular, é um carro de uma pessoa que tem posse, e simplesmente não pagou o frango, o rapaz que estava lá trabalhando. Então, ou seja, a pessoa já tem o pensamento de cometer aquele ato, né? Já tem a intenção de cometer o ato. Não é que, às vezes, não tem condições de pagar, às vezes que realmente já tem o costume de fazer isso e, infelizmente, não foi punido na ocasião da primeira vez do fato. De fato, a abordagem procede. A questão que eu estou tentando ativar em vocês é sobre o alcance do direito penal e toda a sua estrutura punitiva. Por que o Estado se recusa a se estruturar em outras formas de resolver os conflitos sociais? Por que o Estado, século após século, insiste em fazer uso do direito penal para resolver essas coisas? Eu não estou falando que isso deva ser desconsiderado na sociedade, de forma alguma, né? De forma alguma. A questão é o direito penal um instrumento adequado para isso? Ou não deveria o Estado providenciar, abrir novas frentes de resolução de conflito, abrir possibilidades da justiça alternativa, coisa que ele não autoriza? O Estado não permite, o Judiciário não permite, o Ministério Público não permite. Eles não dão valor, eles não são simpatizantes, eles não estimulam. Notem para vocês verem. E tratam com desdém, olham de soslaio. Todas as tentativas do Estado de querer abrir novas frentes de resolução de conflito foram menosprezadas, se não rechaçadas por esses detentores do poder punitivo. É isso que nos incomoda. Tantas coisas dentro do direito penal que não pertencem ao direito penal, mas que carecem de outros mecanismos resolutivos e não conseguem, porque o Estado quer tratar com mão de ferro a ordem pública. E a mão de ferro que ele usa é esse direito penal máximo, que os teóricos chamam direito penal máximo, em detrimento de quase ou nenhuma eficácia. Entendeu, Lilian? Sim, professor, entendi. Gilson, quer falar alguma coisa? Professor, eu queria até, o que tange a minha nobre colega disse aí, eu estou aqui aberto aqui. Nesse caso aqui, existe que o agente não disponha de recursos, bens postos para efetivar o pagamento. No caso que ela falou aí, ficou bem claro que a pessoa dispõe de recursos. Saiu lá de um carro, né? Um carro até, né, que é o tipo que ela falou. Agora, o que eu disse é a pessoa que não
O que eu estou lendo aqui, exige que o agente não disponha de recursos, bens, posses, para efetivar o pagamento. Aí a gente teria que olhar com outros olhos. Às vezes, quem sabe, né, professor? Também lembrando que eu também não estou defendendo, eu também não acho certo. Eu comungo com o senhor, mas eu acho que é bem, volto a dizer, né? Porque se abrir mão também, aí ninguém vai pagar em restaurante ou em padarias, como ela disse aí. Mas é só respondendo a pergunta dela, é isso aí que tá, exige que o agente não disponha de recursos. Então, deixe o cara estar no carro, ele dispõe de recursos, senão, coloca o carro, ele vai, deixa o seu carro aí, a hora que você trouxer o dinheiro, você leva o seu carro. Né, professor? Parece que a Karine levantou a mão. Karine, quer falar alguma coisa? Seria só mesmo um comentário, Calixto, em relação a você, né, citar por que esses certos... Pois não? Que eles estão aí justamente para sobrecarregar a questão mesmo do Estado e punir, tentar achar uma solução. Então, ao meu ver, seria isso. Exatamente. Mais uma vez, reforço, tanto em relação ao parecer de Lilian quanto ao parecer de Gilson. Não se trata de negligenciar esses ilícitos, porque são ilícitos, não resta dúvida. A questão é, cabe ao direito penal resolver isso? Essa é a questão que nós temos que... Porque se o direito penal, o acadêmico já falou, é a última ratio, é o último chamado, é a última porta do direito, parece que esses artigos estão transformando o direito penal na primeira porta. A primeira porta para tudo, lá vai direito penal, para tudo. É isso que nós, como estudantes do direito, devemos refletir, ponderar. Por que o Estado se recusa a abrir novas frentes de resolução de conflito? Por que o Estado não deixa que as pessoas possam resolver os seus conflitos de outra maneira, senão com aquela viatura, com aquela condução, com a delegacia? Essa é a questão. Entendeu? Muito bem. Meus caros, vamos partir para uma outra conversa. Professor. Estou ouvindo. Só enquanto o senhor procura aí, eu queria fazer também um comentário com relação ao que as meninas falaram, porque o que a Lilian falou é o que reflete na sociedade, que é a sensação de impunidade. O que acontece não é impunidade, que, na verdade, o direito penal abraça aquilo que não é da sua alçada e aí acaba tendo essa sensação e um descrédito do próprio direito penal. Aí todo mundo vai culpar o sistema do direito penal, enquanto, na verdade, não era nem um assunto de pauta penal. E aí, enfim, gera toda essa indignação e essa sensação e toda essa coisa da impunidade. Exatamente. Mesmo porque falar que o Brasil não pune, a terceira população carcerária do mundo, Nossa Senhora, mas não tem jeito. Sim. Então, a questão é que o Estado, ele tem preguiça, aliás, eu diria até uma certa dose de má-fé em não permitir que outros mecanismos de resolução dos conflitos sociais se desenvolvam. Ele não permite. Ele segura e mantém dentro dessa dimensão penal a forma de resolver os conflitos, forma essa que está demonstrada ser ineficaz. Isso é tão sério, né, professor, que nem teve aquele caso do morador de rua, das quentinhas, que a gente viu o que aconteceu, a crueldade que aconteceu com ele, justamente por essa sensação que não é verdadeira, mas que o próprio direito penal gera. Sem se falar na cena de Walking Dead,
de morador de rua comendo pedaço de cérebro dos outros em via pública, né? Ok? Um acidente aí, o cérebro da vítima se projetou para a via pública e uma moradora de rua acabou comendo um pedaço. Coisa assim, só de Brasil mesmo. Bom, pessoal, mandei para vocês lá no Crepúsculo a nossa atividade parcial. Acabei de mandar. Por favor, abram, vamos conversar sobre ela. Abriram aí? Tá abrindo, professor. Então, vamos lá. O meu abriu. Muito bem. Então, Abriu. muito bem. Então, meus caros, vamos ver essas questões aí, porque estão vendo aí na tela? Vamos lá. O que eu quero de vocês é uma atividade que vale 2.500. 2.500. São 3 questões. Primeira, vale 1.000 pontos. E envolve esse vídeo que está aqui, de uma aula nossa. Eu quero que vocês me respondam o seguinte: com base no vídeo aula abaixo, que é esse aqui, quais os motivos, inclusive jurídicos, então existem outros, não levam o latrocínio ao júri popular? É uma pergunta simples, mas ela tem uma pequena nível de atenção. É o seguinte: quais os motivos, inclusive jurídicos, mas tem outros motivos, além dos jurídicos, quais os motivos não levam o latrocínio ao júri popular? Vocês vão explicar isso, 10 linhas no mínimo, está dentro dessa aula aqui. Mas também vocês podem se valer de outros textos na internet. Por que o latrocínio não vai a júri? Não é uma resposta que eu quero só jurídica, não. Eu quero uma resposta jurídica, mas tem outras respostas que estão nessa aula, ok? Segundo, com base nesta aula, está aqui, por que extorsão mediante sequestro fraudulenta continua sendo extorsão? Não seria estelionato? Então, é uma questão mais reflexiva para vocês. O sujeito cria uma fraude. Por isso que eu fiz questão de explicar até o próprio estelionato hoje. O sujeito cria uma fraude, um falso estelionato, e a mãe dele, o pai dele, acaba dando dinheiro para ele e para os outros que o auxiliaram. Por que isso continua sendo extorsão? Não seria estelionato? 10 linhas. A resposta está aqui. Essa também vale 1.000 pontos. 1.000. A última, mais simples. Conferindo o vídeo abaixo, qual crime teriam cometidos os autores? Tem um pequeno... Qual crime teriam cometido os autores? Então, esse aqui é um professor, vocês vão ver, ele está dando aula, assim como eu estou dando aula para vocês, e de repente ele é dominado por autores que entraram na casa dele. E todo mundo assistiu esse crime. Eu quero apenas que vocês
me esclareçam. Esse crime está tipificado no artigo tal, tal, tal do Código Penal por causa disso e disso. Ficou claro? Alguma dúvida? Não, ficou claro. Então, 3 questões e nós vamos, então... É para hoje, Calixto? Não, de jeito nenhum, claro que senhora. não. Como vocês estão... Não pegar nada mais. Não. Mesmo porque eu sei que a maioria dá conta de fazer isso hoje. Tenho certeza. Mas não precisa ser para hoje, não. Eu estava pensando para amanhã, às 22 horas. Está um bom prazo? Sim. Quem que é o líder? Líder. Sim. Ô, professor, boa noite. Boa noite. Para mim não tá legal, porque tô tendo a realização das disciplinas interativas e amanhã a gente tem aula novamente também para tratar a respeito da parcial 2 do professor Mardoqueu. Mas estou de comum acordo naquilo que a turma achar melhor. Então vamos fazer o seguinte. Eu estava no primeiro momento falando para amanhã, que é sexta, 22 horas, sábado, meio-dia. Pode ser? Combinado? Ótimo, professor. Positivo. Ótimo. Pronto. E ainda, vocês já vão poder começar a fazer desde agora. Tá. Eu vou fazer uma breve conferência aqui nos alunos, vou liberar depois, quem quiser sair da sala para começar a fazer, fica à vontade. Eu vou ficar aqui até as 22 horas, se tiver alguma dúvida de interpretação, mesmo que a minha câmera esteja fechada, podem me chamar, mas eu continuo aqui. Então, só vou fazer uma breve conferência, mas depois dessa conferência, estão liberados e me entreguem essa atividade até sábado, meio-dia. Então, vamos lá. Hoje, nós conversamos aqui com a Maria Aparecida, com a Ana Caroline, com o Anderson, Cassiane, Daniele, Daiane, Ellen, a Esther, o Fausto, o Guilherme Aparecido, o Heitor, a Irene, a Isabela, o Jean, Juliana, a Karine, o Kevin, a Larissa, Lilian, a Ganete, a Mara, Marco Túlio, o Matheus, Narjara, Verônica, Veroniza, Vinícius Silveira, Vitor Cabral, Weberton. Pronto. Então, meus caros. Professor, meu nome não está aparecendo aí para o senhor, não, Gilson? Eu falei seu nome, Gilson. Tá bom, desculpe. Então, meus caros, quem quiser sair da sala está autorizado. Já começa a fazer. Quem quiser continuar, eu vou ficar aqui até as 22 horas. Claro, mesmo que eu feche a câmera, se quiserem me chamar, eu estou por aqui. Entenderam? Ok, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Calixto. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Noite. Professor. Pois não? É porque o Degmar está assistindo junto comigo e eu esqueci de colocar o nome dele. Aí o senhor não falou o nome dele, ele está aqui reclamando. Não, eu esqueci então de colocar pronto. o nome dele. Então vamos gravar, a aula está gravada, Degmar está presente, mas eu sei que todas as vezes vocês estão juntos, pode ficar tranquilo, ok? Pois é, eu esqueço às vezes de colocar. Não, mas... Porque às vezes eu fico no celular também, né? Às vezes eu ponho no celular e eu ponho no computador e ele fica no celular e a gente fica no computador, então eu esqueço, tem hora. Tá bom. Está registrado que ele está presente, ok? Tá, obrigada.
Para aqueles que vão permanecer em sala, eu vou fazer um intervalo de 20 minutos, e daqui a pouco retorno.